Olá, meus irmãos queridos, eu sou a Maria Salomão e nós estamos hoje aqui mais uma vez no Centro Família Espiritual Eurípides Barçanufo. Nós já fizemos uma tentativa semana passada de estarmos junto com vocês nessa live tão especial sobre a reforma íntima, mas infelizmente alguns aspectos técnicos nós não conseguimos. Mas hoje nós vamos em frente com a reforma íntima, com os nossos convidados de hoje, o José Carlos, a Adriana Prado, a Vitória Mortari e a Débora Martins, que é uma satisfação estar com eles mais uma vez aqui no nosso Centro Família Eurípides Barçanufo. E antes de nós iniciarmos nosso diálogo de hoje, a nossa conversa de hoje, vamos fazer a nossa oração, elevando os nossos pensamentos a Jesus e a Deus e nos conectarmos ao alto. Assim, cada um que se conecta conosco estará em conexão com a espiritualidade maior. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, irmãos da espiritualidade, reunidos em teu nome para refletirmos um pouco mais sobre essa estrada chamada vida, sobre esse livro, essa página, né, que em cada encarnação nós trilhamos caminhos diferentes, buscamos nos reformar e buscamos aprender. Que possamos nessa noite, Jesus, estarmos nesse momento tão especial de reflexão. E assim, cada um no seu lar, cada um na sua casa, possa também refletir sobre si mesmo. Obrigada hoje sempre e que assim seja. Queria dar uma boa noite a todos vocês que estão conosco, em especial aos nossos convidados, Adriana, José, Vitória, Débora. Bem-vindos. E eu queria aproveitar para passar a palavra para a Adriana. A Adriana ela é responsável pelo Reforma Íntima no nosso centro virtual. Então, ela que vai dar início aí, dando-nos a honra das suas palavras, Adriana. Fique à vontade. Boa noite, Maria. Boa noite, José, Vitória, Débora. Boa noite ao pessoal que está chegando aí para acompanhar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a reforma íntima, fazer aí um bate-papo importante, né, sobre essa tão necessária reforma que precisamos fazer a cada dia em nossas vidas, né, dentro de nós mesmos. E claro que a gente também, eu trouxe aqui, claro, a questão do Livro dos Espíritos, porque é a nossa referência, a nossa base. Refletindo um pouco na questão 919, onde Kardec pergunta, né, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E Santo Agostinho responde, né, o sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, ou seja, a reforma íntima, ela é extremamente necessária para a nossa vida, é extremamente necessária para o nosso progresso, principalmente o nosso progresso individual. Então, Santo Agostinho explica, né, através desta questão, o destaque moral para melhorar a si mesmo. A análise de consciência no nosso dia a dia, para nos ajudar, né, para nos ajudar e muito na nossa marcha aí para o progresso. E quando entendemos que somos espíritos em constante desenvolvimento, principalmente, que não temos uma única existência, precisamos melhorar cada vez mais, né, através dos nossos esforços, e aí fica muito mais simples, né, entender que tudo depende de cada um de nós, então melhorando a si mesmo, consequentemente melhoramos aí o meio onde vivemos. Ótimo, Adriana, muito bem. Queria aproveitar aqui para dar uma boa noite para o Rodrigo. Ele disse que a internet dele está péssima, mas depois ele vê. Para a Gisele, Eliane, a Fátima, a Alene do nosso grupo, que deveria estar aqui conosco falando, e com certeza uma hora ela vai estar, porque ela é excelente, excelente, faz excelentes reflexões também, em vídeo e áudio, né? E o que vocês entendem disso que a Adriana falou? Gostaria que cada um fizesse alguma colocação. Vamos começar aqui, Vitória. Vamos começar por você. O que você acha disso daí que a Adriana falou? Uma vez que Santo Agostinho mesmo nos coloca essa reflexão. Eu me lembro
de um livro que eu li, não é um livro espírita, chama Um Estranho no Espelho. E o prólogo do livro, ele fala assim: se você procura se encontrar, não olhe no espelho, porque lá você só verá um reflexo. Então, o nosso reflexo no espelho não reflete aquilo que nós somos. O nosso reflexo é aquilo que nós observamos e achamos errado nos que estão ao nosso lado. Aquilo que nós julgamos no outro é aquilo que nós temos que corrigir. Porque nós não somos afeitos a críticas. Ninguém gosta de receber crítica em nenhum sentido. Mas se a gente olhar o nosso próximo dentro dessa visão de Santo Agostinho, do conhece-te a ti mesmo, é olhando cada um de vocês, é na convivência de cada um de vocês, que eu vou descobrir aquilo que eu tenho que mudar em mim para fazer a minha reforma íntima. É no que eu vejo como errado em cada um que está o que eu tenho que corrigir. Eu vejo assim. Muito bem, Vitória. A Vitória, ela até deu-nos aí uma chamada de uma reflexão até mais profunda, né? Acerca desse olhar para nós mesmos de uma outra forma e não olhando para o espelho, né? Vou dar uma boa noite aqui para a Dorinha. Que satisfação, Dorinha, ter você aqui conosco nesta noite. Seja bem-vinda aqui no Centro Eurípides. Débora, fala para nós aí o que você pensa disso, dessa reflexão e essa colocação aí que a Vitória colocou para nós aí de forma tão profunda através desse livro, que depois eu queria que a Vitória falasse novamente o nome dele para nós. Boa noite, pessoal. Então, sobre o que a Vitória falou, tudo que ela disse é muito importante e também entra a reforma íntima quando a gente, qualquer um de nós, é ferido, né? Quando a gente é ferido, por mais grave que seja esse ferimento, né, o ataque que a gente sofra por alguém, seja por uma pessoa qualquer, por um irmão, a gente não deve e a gente não precisa ser vingativo. Isso é bastante difícil, porque a gente, às vezes, não fala nada, mas pensa, né? Tomara que a pessoa colha depois. Então, nós não devemos pensar em vingança, porque quando a gente pensa em vingança, no fundo, né, a gente está querendo que o outro resgate a falta dele, né? Que ele resgate o erro dele. Então, ninguém precisa, ao meu ver, pensar no resgate do outro. Cada um, como disse a Vitória, tem que olhar para si. Por mais erros, sabe, a gente precisa pensar em nós, em como nos orientarmos, em como nos observarmos para evitarmos causar algum mal, qualquer mal. E a reforma íntima compreende isso também. E quando Jesus falou, né, vá e não peques mais, ele estava dizendo o quê? Que você não cometendo mais erros, você está curado, né? Então, a reforma íntima compreende, ao meu ver, também isso. Muito bem, Débora. Muito interessante o que você disse também, citando Jesus, né, que é o nosso mestre, é o exemplo nosso de todos os dias. Nós devemos segui-lo de qualquer forma, mesmo que a gente não consiga, mas a gente tem que tentar todos os dias seguir o mestre Jesus. E eu achei muito interessante o que você disse também, Débora, acerca de que, às vezes, a gente até espírita, né? Antes de eu falar isso, olha só, a Luzia está aqui com a gente, a Gisélia, a Neliana,
né? Todas elas aqui conosco, mulherada do Facebook, olha só, elas e só o Rodrigo de Homem aqui, gente. E o Rodrigo de Homem e o José Carlos aqui conosco na live. Os homens não estão abafando. Não adianta nem fazer sinalzinho, José. Mas, voltando à minha reflexão aqui, às vezes o espírita mesmo pensa assim: poxa vida, eu não vou desejar o mal, mas eu quero que se faça justiça, porque eu quero ver essa justiça, né? Então isso já é a gente querer desejar que a pessoa pague logo. Exatamente o que a Débora disse. O que você tem a dizer sobre isso, José Carlos, agora que chegou a sua oportunidade? Bem-vindo, José, conosco. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui assistindo, especialmente a dona Neliana Dalan, que é minha madrinha de casamento, está lá em São Paulo, né, Neliana? E eu ia dizer o seguinte: na última reunião, nós começamos a falar sobre um roteiro que o Chico Xavier nos deu, com 20 exercícios que deveríamos usar para buscar as nossas reformas íntimas, né? Nossa reforma íntima. E eu tinha lido um texto que eu gostaria de ler de novo, que é um texto pequenininho, só de umas 6 linhas, em que diz assim, ó, o Chico: segundo o Espiritismo, a reforma íntima é o processo de mudança interior que faz com que os seres encarnados tenham pensamentos e ações que os levem a emanar boas energias. Quer dizer, faz a sua reforma interior, muda os seus pensamentos, e em vez de mandar energias negativas, você vai acabar mandando energias positivas para aqueles que te rodeiam e para o universo, os quais o levarão ao tratamento do próprio espírito, que contribuirá com o crescimento espiritual e com a saúde do espírito. A nossa reforma íntima se inicia ao policiarmos nossos pensamentos e, consequentemente, nossas ações. Quer dizer, se a gente pensar coisas boas e policiar em tudo que a gente pensa, nós não vamos falar coisas negativas e, principalmente, não vamos ter ações negativas. Como nós somos co-criadores, nós temos uma grande responsabilidade para com Jesus, para com Deus, não é verdade? O médio Chico, ele deixou uma frase que direciona bem as consequências da reforma íntima. Ele nos diz: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade, da nossa consciência no dever bem cumprido, né? Então, se você quer fazer a reforma íntima, o benefício vai ser você deitar de noite com a consciência tranquila. E depois ele diz os 20 itens aqui, mas isso nós vamos falando durante a nossa reunião, né, Maria? Isso mesmo, José. Quem quiser também falando esses 20 itens aí durante a reunião. Pode falar. Quem quiser pode procurar aí na internet, assim, está escrito assim: 20 exercícios que o Chico nos deixou para buscar a reforma íntima. E acompanha com a gente, que aparece, tá? Sim. O Ricardo Souza está com a gente também, ele dizendo: tem eu de homem aqui também, gente. Olha que magnífico. Aqui de Bauru, nosso querido amigo, né? Uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco no Centro Eurípides. Adriana, veja bem, você iniciou aí a reforma íntima, colocando a questão do Livro dos Espíritos, a qual essa obra básica nós temos que seguir. E nela está aí que o Santo Agostinho, eu ia falar o Agostinho, olha a intimidade que eu estou com ele já, hein, Adriana? Que o Santo Agostinho disse que ele fazia esta reflexão todas as noites. Se ele, Santo Agostinho, que já passou por N encarnações e chegou nesta condição de espírito elevado, depois de muitas experiências na matéria, fez isso, e nós, hein? Como é que a gente faz para levar a toda noite fazer? Você tem alguma dica? Você faz essa reflexão à noite? Vocês fazem? Fala aí, Adriana, para nós. Eu vou falar bem a verdade para vocês. É a famosa análise de risco, né? Que a gente faz. É assim.
Eu tenho não é só porque é espírita, porque que a gente é perfeito, né? As pessoas acaba distorcendo um pouco essas questões, né, sobre o espírito. Eu acho assim que é um pouco grave, porque o certo é sempre ao acordar e ao dormir fazer aquela oração, né, que assim é necessário para todos, aquela conversa sincera, aquele bate-papo com Deus, aquela DR, sabe, diária com Deus. E eu tenho essa dificuldade, não vou mentir, tenho, né? Só que essa análise, né, isso que Santo Agostinho falou aqui pra gente, eu passei a fazer vamos dizer, de uns tempos para cá, sim. Eu passei a fazer porque é a questão da consciência, né? E, por incrível que pareça, 1% pelo menos a gente começa a melhorar. Não é 100%, mas é 1%. E acredito que isso também vale muito, Maria. Vale bastante. Começando, principalmente, sobre a questão se a gente não ofendeu alguém, se a gente não prejudicou alguém, porque ferindo o outro, a gente se fere também. Não tem jeito. Atingindo o outro, a gente se atinge também, porque o outro também é filho de Deus, como todos nós, né? Então, essa análise, por mais que seja difícil e é um esforço diário, eu estou vindo aí de uns tempos praticando, e vou dizer que tem me feito muito bem. A oração não digo que não, entendeu? Porque é aquela coisa, né? A gente vai aos poucos, mas essa análise que eu acho de extrema importância, foi o que o José Carlos até mencionou aí, né? A consciência, né, do dever cumprido, isso sim, e é muito bom, é muito bom. Eu acho que é um começo, né? É um passo grandioso que a gente dá. Na verdade, no momento que a gente entra em conexão conosco mesmo, e pelo fato de nós estarmos vendo isso através, vamos dizer assim, a doutrina vem trazendo isso, e você chegou a essa prática todos os dias, não foi através de uma análise com um psicanalista, ou um psiquiatra, e nada, foi através da doutrina. Então, isso é uma oração, porque a gente tem que se recordar da oração do Preto Velho, né? Que ele dizia assim: Senhor, eu estou aqui, só estou aqui, exatamente. Só que falava simplesmente de coração. Então, não importa, não existe, né, esse negócio de fazer orações prontas e não são do coração. Então, acho que mais vale a sua reflexão que você está fazendo aí. Isso é muito importante. A Josefa está conosco, a Vanessa. E a Gisele, ela faz uma colocação assim, pessoal, olha, gostaria que vocês comentassem o que a Gisele está falando. Tomarmos bastante cuidado com o autoataque também. Quando insistimos em buscas desnecessárias, nos conhecemos melhor. Porque é isso aí que acontece mesmo, né? O que vocês acham disso? Quando a gente vai em buscas desnecessárias, em virtude do ataque, nós nos conhecemos melhor. Tem alguém recebendo mensagem aí. Então, o que vocês acham? José? Oi, Maria. Então, tudo que a gente faz no dia a dia influencia demais na nossa vida encarnada, não é? Então, parar, pensar, procurar não falar coisas que vão desagradar os amigos, as pessoas que nos cercam, é muito importante, né? E na hora dos momentos de nervoso, de raiva, de rancor, que às vezes a gente sente, né? Se calar, ficar quieto, conta até 1000 se for preciso, né? Que às vezes só até 10 não é suficiente, né? E deixa para lá, porque a gente se entregar ao negativo, a gente atrai as forças negativas para junto com a gente. E quando a gente para e pensa, poxa, o que eu devo fazer, né? Tem um colega meu que ele diz assim, que ele para e pensa assim, o que Jesus faria nessa hora, né? Então, quando ele se para no momento de dificuldade e fala o que Jesus faria nessa hora, pode ter certeza que naquele momento você recebe uma intuição do Mestre, né? E você faça.
Porque Jesus jamais faria algo contra o bem do próximo, né? E a reforma íntima nossa visa especialmente isso, o bem do próximo. Porque o bem do próximo é o meu bem também, né? Eu não consigo viver no meio de uma guerra e ser feliz. E a guerra do dia a dia nossa é muito grande, né? Toda hora, todo momento, nós somos testados nas nossas atitudes, nas nossas ações. Policia o pensamento, tem atitudes melhores. Certo? Com certeza. Eu acho até, ô José, que no momento em que nós. Se a gente criar esse hábito que Jesus faria, a gente fica até com vergonha, né? Aí a gente já retrai, porque na hora da raiva não pensei em nada, então aí a gente tem que começar a pensar, né? Fala, Vitória, você ia falar alguma coisa? Eu vou voltar um pouquinho. O livro chama Um Estranho no Espelho. Não é um livro espírita. É do Sidney Sheldon. E a Débora falou uma coisa que eu acho que também é muito importante na nossa reforma íntima, dada a nossa imperfeição moral. Porque nós aprendemos, a maioria das vezes, no rei e na chibata. No livro Pássaros Feridos, no prólogo do livro também, porque eu gosto muito de ler prólogo de livro, ele fala que existe um pássaro que, desde que ele nasce, ele procura uma árvore que é um espinheiro. Ele busca, e quando ele encontra essa árvore, ele se empala naquele espinheiro. Ele finca aquele espinho no corpo, e o canto dele é tão suave, é tão lindo, que até Deus para ouvir. Então, completando o que a Débora falou, é na dor, é no sofrimento que desabrocha o melhor que nós temos dentro de nós. Exatamente. Muito E bem, essa Vitória. avaliação, nós temos que pensar o seguinte: nós somos 1/10 de todo o nosso subconsciente. Então, nós temos que nos deitar na nossa cama e avaliar cada ação do nosso dia. E ver no que nós vencemos e no que nós perdemos. O que vencemos está feito, o que perdemos temos que refazer. Como o José falou, teve uma pergunta no Perguntas e Respostas da segunda-feira sobre palavrão. Se eu falar palavrão, eu me prejudico? Depende. Se você fala aquilo, mas não está pensando no que você falou, é como qualquer outra palavra, porque não é porque nós somos espírita que nós não falamos palavrão também. Não vamos por capa de santo que nós não somos. Mas se você falar aquele palavrão realmente com intenção de atingir a pessoa, não é o palavrão que vai te prejudicar, mas o pensamento e a vibração que acompanha esse palavrão. E Deus nos testa diariamente. Eu me lembro de um caso, eu tinha um serviço complicado que não podia ter erro, e eu peguei o erro de uma pessoa que eu tinha brigado. Tinha perdido a amizade com ela e eu peguei um erro justamente dela. Eu tinha 2 caminhos. Pedir para ela corrigir e devolver para mim, ou mandar para a auditoria e ela sofreu um processo administrativo. Eu optei por dar na mão dela e corrigir. Ela corrigir e me devolver. E eu me senti, assim, vitoriosa. Porque eu falei, eu posso fazer, mas eu não quero fazer errado. Então, é isso que nós temos que pensar. Eu posso fazer errado. Paulo fala isso. Tudo me é lícito, eu posso fazer tudo. Mas me convém? Mas nem tudo me convém, exatamente. Muito bem, Então, Vitória. eu posso fazer errado, mas eu quero fazer? Então, é essa pergunta que eu deixo. E às vezes a gente quer fazer,
só que precisa ter o senso de que não se deve fazer. Não se deve fazer. Justamente. Né? E outra coisa, pegando o gancho aí do que o pessoal está falando também, a Débora falou uma coisa, assim, mencionou algo bem legal, assim, nossa reação quando alguém nos fere. Santo Agostinho traz aqui, ó, nessa mensagem, e ele diz o seguinte, ó, procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Então, quando a gente se fere, alguém chega e diz alguma coisa pra gente, aquilo atinge a gente de uma forma, talvez é exatamente naquele ponto que a gente não enxerga, ou talvez um amigo não tenha dito, que a gente precisa melhorar. E você sabe, Adriana, que são bem os nossos, entre aspas, inimigos que dizem a verdade sobre nós, né? Então é bom a gente observar o que eles dizem. São aqueles que não vão com a nossa cara, é que falam a verdade sobre nós. Que falam a verdade, exatamente. E aí a gente pega... Desculpa, Mar, desculpa. Fala, pode falar. E aí a gente pega essa máxima de Sócrates que Santo Agostinho traz para a gente e faz uma junção com o que Jesus disse, né? Que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. E cair em tentação a gente poderia. Foi isso que a Vitória fez, vigiou e orou. E ela não caiu em tentação, ela conseguiu em vitória, graças a Deus. Exatamente. E ao seu esforço. Nós não resistir bravamente. A gente não precisa se redimir necessariamente pela dor, né? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e pensa nas nossas faltas e nos pontos positivos do dia, a gente pode reparar que quando a gente comete falta, isso é nosso, né? Porque manter o equilíbrio não é fácil. E esse é o nosso progresso, né, Débora? Exatamente. Exatamente. E esse é o nosso desafio. Exatamente. Né? E o serviço ao próximo ajuda bastante, porque você se empenha, né, no amor. Muito bem. Não esqueçam de desligar os microfones para não começar a ter eco, tá? Só ligar na hora que forem falar. O Ricardo, ele fez uma colocação aqui, José, até para você. Ele falou assim, olha, José, eu tento e às vezes eu falho na contagem, porque eu só consigo contar até 10. Assim como ele é igual a todos nós. Viu, Ricardo? Não sinta-se diferente, porque todos somos assim, né? Só que a gente está tentando todos os dias. E a Gisele, ela fala assim, esse pensamento não é meu. Às vezes penso, esse pensamento não é meu. Isso é uma dádiva divina, pois a espiritualidade nos ajuda constantemente. Com certeza, querida. E ele também diz aqui, ó, que tem um livro bastante interessante do Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hernance Dufour, Reforma Íntima sem Martírio. E o pessoal aqui tá. Então, José, você queria falar antes que a gente entre aqui em algumas perguntinhas, você queria falar algumas daquelas colocações que o Chico Xavier traz para a gente, porque aí ele nos ensina, porque tem pessoas que não sabem, assim, um direcionamento de como que se faz aí uma reforma, né? Não tem nem noção de como fazer. E o Chico, ele deixa aí escrito para nós aí esse exemplo, Maria. Então, como são 20 itens e são pequenos, eu vou ler 5, tá? Que já dá para a gente conversar bastante. Os 5 primeiros que o Chico diz é o seguinte: executar alegremente as próprias obrigações. A nossa felicidade depende da energia que iremos depositar nas coisas e nas atitudes que tomamos. Quando somos gratos pelas experiências na Terra, ela irá nos fornecer uma estabilidade de vida melhor. Quer dizer, faça tudo com alegria. O segundo,
Silenciar-se diante da ofensa. Quando alguém lhe ofender ou for injusto com você, não dê o troco, apenas agradeça, porque pior do que ser ofendido é ser o ofensor. O Chico diz essa frase sempre, que ele prefere ser ofendido do que ofender alguém, né? E Jesus nos disse a mesma coisa na frase, dê a outra face. Terceiro, esquecer o favor prestado. Não fique preso à caridade que você já realizou. Apenas continue executando e nunca engrandeça suas próprias ações, porque não é este o sentido da caridade, mas apenas uma demonstração de amor ao próximo. Ou seja, fez o bem para você? Você fez o bem para alguém? Deixa para lá. Foi sua obrigação de vida, né? Seja humilde. Quarto, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Quando realizar algo de bom, não espere nem ao menos um obrigado, porque ajudar as pessoas não é algo que devemos cobrar algo em troca, e sim um dever perante o seu papel como espírito em evolução. Então, não faça nada esperando recompensas. E o quinto aqui, né? Emudecer a nossa agressividade, que é o que a gente estava falando. Não deixe que a raiva e a energia negativa de outras pessoas envolvam você. Controle as suas palavras e não entre em brigas, né? Porque quando a gente entra na briga é mais difícil da gente sair, né? Então, se a gente deixar para lá, evitar, é muito melhor. Como diria meu avô dizia que ele dava um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair, né? E todos nós somos assim. A gente daria um boi para entrar numa briga, mas depois que você está brigando, aí você não quer mais sair, né? Porque aí vem o rancor, a raiva, o ódio. Então já evita entrar nas brigas, em discussões, porque aí você vai ganhar muito mais. Esses são os 5 primeiros, Maria. Quando, posso falar? Posso falar? Sim. Quando a gente perdoa, né, quem nos ofendeu, a gente não está liberando a pessoa do erro. Estamos fechando o ciclo vicioso para nós. Entende? Então, perdoar é muito importante. Porque Exatamente. nós estamos falando de paciência. É isso mesmo, né? O perdão, ele é mais valioso para nós mesmo, né? Porque a gente se libera, né, desse vício. José, assim como todos aqui, o José leu aí as questões, essas lições aí, na verdade, como fazer essas reflexões que o Chico, esse nosso querido irmão de grande evolução, deixou para nós. Eu queria só fazer um comentário em cima de uma questão, que é para que haja assim, um entendimento das pessoas. Eu vejo assim também. Ele diz assim, que nós não devemos esperar, olha só, ele usa a palavra esperar nenhum que sequer um obrigado de alguém. Mas ele não disse que a gente deva ser mal educado. Por quê? Porque muitos confundem isso. Que às vezes, quando a gente vai levar a gente leva um alimento, um pão, uma marmita, ou faz alguma coisa para alguém, aquela pessoa, às vezes, ela quer agradecer a gente, ela quer. Aí, simplesmente, tem pessoas que eu vejo mesmo espírita, viram as costas e não gosta que a pessoa agradece. Então, ele disse para a gente não esperar, mas não é para não ser mal educado, porque a gente pode muito bem receber a gratidão daquela pessoa, que ela o faz com amor, e ali a gente recebe aqueles fluidos que vem de Jesus, né? Que deixa a gente muito bem, porque vem de Jesus e não precisa ser mal educado. Eu tenho uma pessoa que eu não vou nem citar o nome, que eu sempre. Quando essa pessoa faz muita oração e tal, para Naíra, quando ela está no hospital, isso, eu falo muito obrigada, que diz, não agradeça. Ela já fala assim. Falei, calma, minha filha, não é assim. Não é assim que se faz. Eu quero agradecer. Porque a gente também tem que se pôr no lugar do outro. Eu quero agradecer, gente. Eu quero. Quero muito ser grata por aquilo que me oferta com amor. Então,
É isso que o Chico fala, não espere, não devemos esperar nada, porque principalmente para aqueles nossos irmãos em estado de vulnerabilidade, que às vezes eles nem sabem o estágio que eles estão alimentar e eles pegam com agressão, então não espera nada, porque tem gente que vai esperando, é isso que o Chico quis dizer. Não espere nada, principalmente dessas pessoas que estão nesse estágio, que nós trabalhamos muitos anos, com moradores de rua, albergado, enfim, que eles estão em um estágio tão difícil no sentimento que eles pegam e eles até xingam, e eles ainda falam, vocês estão sendo muito bem pagos por isso, porque o governo está te pagando, eles falam assim para a gente, né? E a gente está indo lá com muito amor. Então a gente tem que entender que eles não têm condições de dar essa gratidão, mas aqueles que querem ser gratos, a gente tem que receber com amor. Vocês concordam com isso que eu disse? Mar, você mencionou uma coisa assim interessante, o estágio que eles estão, né? E às vezes, muitas pessoas recebem, quando a gente oferece uma mão, oferece qualquer coisa assim, sabe? Para tentar deixar aquela pessoa um pouco mais feliz, mas às vezes tem gente que recebe aquilo como uma humilhação. Tem gente que às vezes é agressiva por se sentirem humilhados quando alguém vem dar alguma coisa, porque acham que a gente está, sei lá, de alguma forma com pena, com compaixão, algo do tipo, se sentem tão feridos, às vezes por causa da situação, entenda, por causa da situação que eles vivem, que acabam atacando, né? Às vezes, enfim, então eu acho que a gente tem que ter essa... É aí que onde entra a caridade moral, tentar compreender ali a situação e, enfim, levar aí boas orações para essas pessoas, né? Porque deve ser muito difícil mesmo. Eu lembrei, Adriana, disso daí, do tempo que eu fiz plantão 10 anos no albergue noturno aqui no Amor e Caridade em Bauru. Desculpa. Muitas das vezes apareciam, sim, nessas condições assim. Olha, vocês estão me servindo frango, mas eu como carne na minha casa todos os dias, tá bem? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente não tem que falar nada, tudo bem, tá certo, porque eu não sei o que ele está sentindo. Poxa, se fosse eu, a gente tem que se colocar, é a empatia, né? A tal da empatia, né? Tem que se colocar no lugar do outro, e se fosse eu que estivesse ali? Será que eu iria saber receber? Será que eu também não ia me sentir muito péssimo, muito mal? Então, é a condição de cada um. Então, a gente tem que estar lá para servir, simplesmente entender o outro. Isso aí. Tudo bem. Olha, eu acho que o bem, ele é uma coisa que tem que ser prazerosa para aquele que faz o bem. Chico conta uma história, acho que todo mundo aqui sabe, que ele estava indo apressado para o serviço e uma senhora chamou ele, e ele falou, não posso, outra hora eu falo com você. E a Emmanuel fala para ele, volta lá, Chico. Mas eu não posso, estou atrasado. Volta lá, Chico. E o Emmanuel atormenta tanto ele que ele volta. E ela fala para ele que queria agradecer, que ela melhorou muito. E o Chico fala, tá bom, eu preciso ir apressado, afobado, né? Quando ele está assim na metade do caminho, o Emmanuel fala para ele, olha para trás agora. E aí ele vê aquela nuvem de vibração, aquela nuvem de luz vindo para ele. Então, o agradecimento é uma maneira de uma vibração positiva que nós recebemos por um bem que nós fazemos, mas sempre pensando no prazer de poder fazer o bem. Porque nenhum de nós nascemos com uma inteligência boa, nenhum de nós teve oportunidade de fazer faculdade, nenhum de nós teve oportunidade de ter uma situação financeira melhor, nenhum de nós teve oportunidade boas na vida para usar só para a gente. Todas as oportunidades que nos foram dadas é para reverter de alguma forma em benefício do nosso próximo. E o que o José falou de contar até 10, eu tinha uma tia que tinha um conselho melhor. Nunca discuta uma coisa antes de dormir uma noite. Dorme uma noite, depois você vai discutir o assunto.
Porque na hora do fogo, uma perna de barata dá um caldeirão de sopa. E depois que você dorme uma noite, aquilo é uma pena insignificante. Então, durma uma noite. O problema é de quem falou, quem foi grosseiro com você, de quem te tratou mal. O problema é dele, não é seu. O Chico fala isso pra gente. O problema é de quem faz, não é de você que recebe. Você só recebe se você assinar o cheque. Então, era isso que eu queria colocar. Exatamente. Muito bom, Vitória. Por que que nós entramos justamente aqui no tema de hoje, reforma íntima, sendo que nós estamos falando agora em um momento sobre a prática do amor e a prática da caridade. Por quê? Porque a Débora foi a primeira aí a trazer à tona essa questão tão importante, porque reformar-se intimamente não significa só fazer reflexão, não significa só ficar na teoria, mas significa partir para a prática, porque é através da prática que nós vamos olhando para nós mesmos. Conforme a gente faz caridade, a gente começa a exercitar a paciência, porque imagina quantas vezes a gente está ali fazendo uma coisa maravilhosa, fez um lanche maior do que o do McDonald's para dar para o morador de rua, ele joga no chão. Ó, Adriana até regalou o olho. Maior do que o do Mac, ele joga no chão porque ele não quer, porque é uma humilhação. E o que você vai fazer? A gente vai ter que trabalhar ali a nossa paciência, reforma íntima. Quando a gente olha para alguém e vê a situação dele, a gente não vai julgá-lo, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer que quando a gente chegar no plano espiritual, a nossa vida será aquele livro aberto, né? Chegando ao plano espiritual, todas as cortinas se abrem. E aí a espiritualidade vai perguntar, mas você, Maria, você foi fazer caridade, você resolveu ir vestida assim para humilhar os outros, você resolveu dar aquele lanche daquele jeito porque você queria rebaixar aquele cidadão, você não teve paciência, você riu do outro, você julgou, você sentiu nojo daquela pessoa. Que caridade é essa que você fez? Então, você não fez reforma íntima na prática. Porque reforma íntima, você olhar e ficar quietinha, eu e Deus, ó Deus, eu sou assim, assim, assado, assim, assim, assado, nem eu tô acreditando em mim mesmo, né? Porque começa desse jeito. Mas quando a gente se depara diante do próximo, a gente tem que se reformar mesmo, é outra coisa. Então, é isso que a Débora falou, é a prática do dia a dia. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Vamos ver quem falou aqui, quem quer falar alguma coisa? Não, eu só quero falar uma coisa, que Jesus, por isso que ele imortalizou na oração, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente nunca lembra assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ele só quer que perdoe a gente. E é difícil, não estou dizendo que é fácil, é difícil. Eu só quero deixar é só pesquisar na internet, que tem, porque eu já tirei de lá, é um conto do irmão X, que chama O Santo e o Pecador. Esse conto resume muito bem a questão da reforma íntima. Não vou falar aqui, porque vou tomar muito tempo, mas quem estiver assistindo, procure na internet O Santo e o Pecador, do irmão X. É a reforma íntima. Ali está claro o que é a prática e o que é a santidade. São duas coisas que não caminham totalmente juntas. Porque eu não posso ser uma de mais e outra de menos, e nem vice-versa. Tem que ser as duas. Então, procurem lá. E lembrando que ninguém sofre por acaso, né? Não existe resgate doloroso para quem é inocente. Então, nós temos que aceitar o que nos acontece com bastante paciência e analisar também, que a gente chega nos nossos erros do passado. Ponto. Acho que a Adriana queria falar isso, Adriana?
Isso, eu ia fazer um comentário que, assim, também, ninguém evolui, assim, uma pessoa, cada um tem seu tempo de progredir também, né, gente? Às vezes, a nossa falta de paciência é exatamente essa. Conquista algo aqui, e já quer que a pessoa que está do lado atinja, talvez, o nível, vamos colocar entre aspas aí, que conseguiu atingir naquele 1% que a gente sempre fala, né? Pelo menos 1%. E cada um tem seu tempo. E isso é um exercício também. Respeitar o tempo do outro, respeitar a maneira que a pessoa vive. E, às vezes, a gente respeitando e trabalhando tudo isso, as coisas começam a melhorar até a nossa volta. Às vezes, fazendo algo diferente, algo gratificante, algo que vale a pena, outra pessoa olha e faz também. E aí as coisas vão acontecendo, porque da mesma maneira que Jesus foi um exemplo para a gente, nós podemos ser um exemplo para outra pessoa também. E ela começa a melhorar ali o campo dela. Mas tudo isso exige o quê? Paciência. E é exatamente a paciência que falta, né, na gente. Muito bem. Quer falar alguma coisa, José? Não? Olha, a Gisele, ela fez uma colocação aqui para a gente. Ela disse assim, que ela tinha uma amiga que contou uma experiência para ela com uma chefia difícil. E isso ajudou muito. Cada vez que a sua chefia se aproximava dela, era a Ruth. Minha amiga orava em pensamento. No início, ela contou que orava e lá no fundo ela abria os olhos, pensava se estava sendo falsa aquilo que fazia, falso aquilo que fazia. Mas, com o passar do tempo, ela foi abrangendo aquele sentimento e o resultado foi maravilhoso, melhorar os relacionamentos dentro do trabalho. Acredito que essa atitude dela foi acalentando o coração dela. Com certeza, Gisele. A oração, ela é fabulosa. E olha, eu tenho uma amiga que não mora mais em Bauru, a Júlia, né, que ela sempre falava assim para a gente, né, que ela procurava, quando tinha alguma pessoa que não tinha aquela sintonia legal com ela no dia a dia, ela pedia à noite nas orações que a pessoa se encontrasse com ela na espiritualidade, mesmo que ela não se recordasse, mas que a espiritualidade propiciasse esse encontro de almas, a fim de que elas pudessem melhorar essa sintonia. E isso ia melhorando as situações, então era a oração também. Isso daí é muito bom. E o Ricardo, ele está falando aqui, ó, que a gente sempre quer mudar o outro, né? Verdade, Ricardo. Antes, já são 20 horas e 52 minutos hoje na nossa live Reforma Íntima, que está indo muito bem, então nós vamos aqui encerrar com algumas perguntinhas, que eu gostaria que cada um de vocês desse aí uma breve resposta. São coisas simples. A primeira é assim, mas reformar-se não gera culpas? Quem quer começar falando? Vamos aqui na Débora. Débora, reformar-se gera culpas? Acredito que não. Quando a gente se culpa, é que a gente ainda está quem já não se culpou, né? Quem já não ficou naquele martírio por uma culpa. Agora, reformar-se é você deixar para trás aquela pessoa velha que você estava e se renovar, né? Você renovar esse pensamento, fala, nossa, como eu fui boba até agora há pouco, mas daqui para frente eu posso me aperfeiçoar um pouquinho, igual quando você vai dormir, você não precisa pensar só no que você errou, você pode pensar, eu aperfeiçoei um pouquinho hoje, no quê? Muito bem, olha a dica que a Débora deu pra gente, hein? Da gente pensar também nas coisas positivas, porque isso gera autoestima, né? Vamos lá, Vitória, qual a sua resposta? Olha, eu acho que é o contrário, eu acho que a culpa gera a reforma íntima. Né? A pergunta dela foi essa? Sim, a pergunta é assim, mas reformar-se não gera culpas? Não, eu acho que a culpa é que gera a reforma. Porque quando você se sente culpado, você sente necessidade de modificação.
Quando você, vamos supor, você discute com uma pessoa, que você ofende a pessoa, aquele sentimento de culpa te leva a quê? A pedir desculpa. Consequentemente, você pedindo desculpa, a pessoa te perdoa. Pode não ser naquele momento exato, pode demorar um pouco. Mas você restabelece aquela amizade que você tinha com a pessoa. Então, eu acho que a culpa gera a reforma íntima. Bacana, E Vitória. a culpa também é a consciência do erro, né? Porque você se conscientiza que você errou. E te Bacana. gera culpa. A Vitória já colocou assim numa questão um pouco mais profunda, né, da reforma íntima. Bacana. E José, o que você acha? Qual a sua resposta? Eu acho que a culpa, ela gera uma desculpa. E você pedindo desculpa, você deixando para lá, né? Desculpa, né? Já que você se sente culpado, chega para a pessoa e peça desculpa. É mais difícil você perdoar do que ser perdoado, não é? Mas quem é que perdoa? É você mesmo que se perdoa. Não tem outra pessoa que pode perdoar você. Deus não fica olhando todo momento que a gente está fazendo ou não, né? Ele só olha o nosso projeto final de vida. Então, peça desculpa se você se sente culpado. É uma parte da reforma íntima muito importante. A gente tem que aprender a ter humildade de saber que errou e não errar mais, né? Você tem que ter disciplina para fazer aquilo espontaneamente. E a maior parte das pessoas, elas só veem, como o nosso amigo disse ali, o erro no próximo. É o próximo que errou, é o próximo que fez isso, é o próximo que me ofendeu, é o próximo que me deixou triste, que me magoou. É nada. Muitas vezes, quando a gente olha para o outro e vê coisas que não nos agradam, é porque em nós esses defeitos são muito maiores ou iguais àquele que a gente está julgando. Né? Certo? Exatamente, como dizia Gandhi, né, meu bem? Que ele não se ofendeu. Por quê? Porque a pessoa podia falar o que quisesse, ele não se ofendeu. É uma condição do espírito em estágio mais superior. Então, Com a gente tem que relação, ser brilhante. Sim. com relação ao que o José falou também, a gente também, além de perdoar o outro, quando a gente se machuca, a gente também tem que se auto-perdoar também. É um auto-perdão, né? E caminhar em frente. Isso aí. Tudo bem. Adriana? Eu costumo dizer que a culpa é uma virtude, por um lado, né? Porque quando você sente culpa é aquele sinal vermelho, né, que a gente precisa. Mas, por outro lado, o problema da culpa é quando você estaciona ali, né? Você acaba não vendo o quanto aquele sentimento, porque não deixa de ser um sentimento, pode te ajudar a não fazer mais tal coisa. E te empurra, né, para que você se melhore. Então, por um lado, a culpa, sim, ajuda a gente às vezes, tomar uma atitude que a gente não tomaria, caso a gente não sentisse, né? Exatamente. Eu vejo que a reforma íntima, ela serve para que nós olhemos para nós, para trilharmos caminhos melhores. No entanto, pode acontecer, sim, de nós, ao vermos que a gente foi tão rude ou foi tão inferior, gerar aí alguns sentimentos de culpa, que é próprio de nós, seres humanos, mas a gente também tem que aprender a trabalhar esses sentimentos e buscar o que a gente fez de positivo e, a partir daí, não errar mais, né? Buscar, através desse erro, não começar a praticar de novo, porque senão não adiantou nada, porque não adianta eu entender que eu errei, eu ficar com sentimento de culpa e eu fazer de novo. Então, nós estamos em várias reencarnações para isso, que é por que a gente volta sempre à escola? Porque a gente tem que aprender de novo. Então, é uma estrada que a gente tem que estar se olhando, né? Isso que o José também falou, aprender a pedir desculpa, isso é muito importante. É muito importante. Tem pessoas que ofendem, que magoam e não têm a humildade de pedir desculpa. Fala, tudo bem, então tá bom, passou, mas não tem a humildade de pedir desculpa, porque não é fácil a gente se despir diante daquele que a gente ofendeu. E isso precisa ter muita humildade, mas a gente vai caminhando, né? Maria,
E a gente volta para a escola também, porque a gente não aprende a lição de Jesus, que dizia: perdoai aos seus irmãos, assim como o vosso Pai Celestial vos perdoa. Se você não perdoardes a ele, seu Pai Celestial também não vos perdoará. E a gente não leva a sério. Tem mais uma perguntinha aqui, que é uma perguntinha até que dá para a gente sorrir um pouco, se a gente pode transferir um pouco dos nossos, dessa transformação que a gente precisa ter, se a gente pode transferir um pouquinho para as outras encarnações, parcelar, né? Igual a parcela da nossa casa, na Caixa Econômica Federal, não vai dar. O que vocês acham disso? Eu vejo que a gente tem que trabalhar todos os dias um pouco para melhorar. Se não tem como a gente melhorar 100%, mas também não dá para adiar uma coisa que a gente está vendo em nós, está nítido, né? Também não dá para ficar jogando para as outras encarnações. Eu vou pagar 10 aqui, aí na próxima eu pago um pouquinho, mais 10, aí quando eu ver acumulou e a cobrança vem, de alguma forma a cobrança vem. Aí pagar tudo de uma vez é complicado, hein? Pesa bastante. Melhor resolver, se dá para resolver, é melhor resolver agora. Olha, a gente faz uma faculdade em 4 anos. 5 anos, 7 anos, depende da faculdade. Se eu não pegar nenhuma DP, porque se eu pegar DP ou eu não puder pagar a faculdade na totalidade das matérias do semestre, do ano, eu vou levar 10 anos para fazer minha faculdade, para pegar o meu diploma e poder exercer minha profissão. Então, é melhor eu estudar bastante para não ficar de DP, trabalhar bastante para poder pagar todos os créditos naquele ano e terminar minha faculdade no prazo certo. Muito bem, Vitória. Muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Maria, eu gosto de pagar minhas dívidas no débito, não no crédito, né? Mas, porque eu não gosto de ficar Para quem devendo. tem crédito. Mas é o seguinte, Deus, né, a espiritualidade, ela não dá fardo maior do que podemos carregar, né? Jesus mesmo disse: você só vai passar pela sua vida aquilo que você consegue carregar, né? Então, se nós devemos muito, já no nosso plano reencarnatório, a gente já recebe a missão de pagar aqueles 1%, 10% ou 20% da nossa dívida. Porque a espiritualidade superior sabe que nós não teríamos condição de pagar tudo 100%. Então, eu não tenho que me preocupar se eu estou pagando ou não tudo que eu devo. Eu tenho que pagar e ir pagando, como você disse, dia a dia, hora a hora, e sempre com resignação. Porque é muito fácil a gente, quando está tudo bem, não se revoltar, né? Está tudo bem, então. Agora, na primeira dificuldade, a gente já xinga Deus, já fala que a gente está aqui só para sofrer, já fica xingando todos os que nos rodeiam, e esquecemos de que as nossas dívidas podem ser muito maiores do que aquilo que nós estamos encarando. E sempre que eu olho uma pessoa que me deixa triste ou que me magoa, eu penso assim: poxa, provavelmente eu fiz muito pior para ela, entendeu? É uma maneira de você encarar as coisas. Porque se você achar que a pessoa é pior que você nunca vai ser melhor, né? Paga logo e deixa para depois, porque a nossa dívida aqui, e olha, com certeza, nós não conseguimos pagar tudo aquilo que a gente veio para pagar. Sempre a gente fica devendo um pouquinho, é muito difícil ser um completista, né? Como o pessoal diz. Exatamente. Deus é muito misericordioso. Nós não estamos pagando nada quase, né? Acho que 0,1% do que devemos. E a gente tem que lembrar, pessoal, que nós, agora, nesse momento, nós estamos escrevendo a nossa próxima reencarnação, hein? Então, a gente tem que escrever direito. Então, tem que ter muito cuidado aí nessa reforma íntima para a gente não escrever
aí tudo estranho, e depois na outra a gente está tentando de novo, reformar de novo, tudo errado. O pessoal está agradecendo aqui. Oi? Só uma coisinha. E não esquecer que o próprio Jesus disse, que Chico disse, Kardec disse, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, exatamente. faça toda a caridade que você puder, que a sua dívida vai ser abatida. Com certeza, e receberemos aquelas forças maravilhosas quando a gente fizer isso com grande amor, né? E a Gisele até falou aqui, né, que o dela tá no mínimo do cartão, que ela já tá pagando, tá bem parcelado, porque está no mínimo do cartão. E teve uma aqui atrás que acho que é a sua parente, viu, o José? Quem que é a sua parente, José? Ela falou assim que deu uma boa noite, não deu tempo de ler aqui, porque hoje, graças a Deus, entrou muitas pessoas, ao titio aí, e as meninas lindas, muito obrigada. Mas hoje ela disse que nós somos lindas, tá vendo? Tá vendo? A Vanessa, então a gente chegou. Ela trabalhar mais a espiritualidade dela, sabia? É bom que ela esteja aqui. Com certeza vai estar trabalhando, com certeza. Nós chegamos aqui ao final da nossa live. Vocês querem falar alguma coisa? Algum dos participantes? Querem deixar algum recadinho, alguma mensagem? Fica à vontade agora num minutinho para vocês falarem. Eu quero falar uma coisa. A reforma íntima, eu acho que pode ser até assunto para uma outra live nossa, porque a nossa maneira de ser, as nossas imperfeições, é fruto dos nossos egos, dos nossos eus e dos nossos vícios morais, que são muitos, chamados de 7 pecados capitais, que se ramificam, cada um em N viciações. Então, a base da reforma íntima está em nós conhecermos esses egos e trabalharmos para eliminar todos esses egos. Era isso que eu queria falar. Mas alguém quer falar alguma coisa? Só quero falar, assim, que eu acho que a reforma íntima, de qualquer forma, ela é dolorida, porque ela altera o nosso, né, padrão que a gente acha comum de vida. Mas estamos todos juntos nesse barco. Obrigada. Tudo certo? Então, nós agradecemos imensamente, em primeiro lugar, a Deus, nesse momento. Nós fomos muito felizes hoje, porque deu tudo certo. E nessa prece de encerramento, queria que todos que estão aqui nos acompanhando até esse momento final recebessem as boas vibrações, a energia positiva, a força necessária para ter a paciência, para se transformar, para buscar pelo menos aquele 1% que a Adriana falou bastante hoje, e que a gente possa ter como exemplo nosso sempre Jesus Cristo, que é o nosso mestre e o nosso orientador. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos de amigos tão especiais. Sejam independente da distância, estamos juntos na vibração, no carinho, na busca da melhora, na divulgação da doutrina e na prática do bem. E que isso, Jesus, possa fazer parte do nosso dia a dia. Assim seja. Muito obrigada a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.